Olá, eu sou Leandro Freitas e este é o Praticar Conecta, conectando academia e indústria. Hoje vamos conversar com um profissional que dedicou e ainda dedica boa parte da sua trajetória em construir pontes entre a academia e o setor produtivo, por meio de projetos em cooperação academia e indústria, desenvolvidos pelo Polo de Inovação Embrapi. Você já conhece o modelo Embrapi de inovação? Então segue com a gente. O convidado de hoje é engenheiro eletrônico e de telecomunicações, mestre em engenharia elétrica, doutor em engenharia nuclear e atua como coordenador de pesquisa e desenvolvimento e inovação na unidade Embrapi, no Polo de Inovação do IFMG. Estou aqui com o professor Reginaldo para entrevistar o engenheiro, professor e pesquisador Gustavo Lobato. Bem-vindo, Gustavo. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui participando dessa atividade com vocês. Estou à disposição. Pessoal, boa tarde também. É um prazer estar aqui com o Gustavo, com meu amigo Leandro Freitas também, para mais um Praticar Conecta. Hoje vamos falar um pouquinho de Embrapi, de pesquisa aplicada e outros assuntos mais, né? Mas a gente começa sempre sabendo aí de onde vem, infância, família, né? Do nosso convidado Gustavo Lobato. Então toca a vinheta do Conhecendo a Trilha. Gustavo, conta pra gente então de onde você vem, sua infância, família. Olá, Reginaldo. Mineiro, né? A gente já começa a resposta com o Y. Sou de Pedro Leopoldo, natural de Pedro Leopoldo. Cresci em Vespasiano, que é a cidade aí da região metropolitana, e também em Belo Horizonte. Família toda de mineiros, e acho que seria isso aí como introdução minha, familiar. É isso aí. E como é que você vai parar na engenharia? É sempre um ponto que a gente toca aqui no início da nossa conversa. Na realidade, assim, na época do colégio, né, do colegial, eu sabia que eu queria algo na área de exatas. Aí eu só não sabia qual das muitas engenharias que estaria mais adequada para mim. Aí, na época, a gente fez aqueles testes vocacionais, né? Ficou entre engenharia eletrônica, engenharia elétrica, engenharia de controle e automação. Aí fiz uma pesquisa, na realidade, de mercado. No colégio que eu estava, teve algumas entrevistas com profissionais do mercado. Reduziu aí minha tendência para engenharia eletrônica, principalmente por causa da área de telecomunicações, e engenharia, controle e automação. Acabei escolhendo a engenharia eletrônica, confesso que muito pelo lado de telecomunicações na ocasião. Acabei nunca trabalhando na área de telecomunicações, mas curti pra caramba a parte de eletrônica, a parte de sistemas embarcados. Não, vou falar aqui que você escolheu errado, cara. Que todo mundo sabe, isso é conhecimento já sedimentado, né? Que engenharia de controle de automação é a melhor engenharia que tem, né? Brincadeiras à parte aqui. E como é que foi o curso de engenharia? Assim, quais foram os maiores aprendizados? Tem algum caso inusitado para contar para gente? Foi um curso puxado, pesado, como toda engenharia é. Acho que a grande questão é quando você começa o curso, você ainda não tem, pelo menos eu não tinha maturidade suficiente para o curso. Eu foquei basicamente nos aspectos técnicos, né? E aí, à medida que você vai, não que você vai evoluindo só no curso, mas que você cai no mercado de trabalho, você percebe que não é só aquela questão técnica que vai te fazer um bom profissional. E aí foi importante ter todo um contexto de network que foi criado inicialmente dentro da própria universidade, da própria faculdade. Né? Você contar com os colegas, os amigos que você cria ali, os vínculos que você cria ali, para te ajudar não só numa questão de busca de emprego, busca de oportunidade, mas para te ajudar a enfrentar desafios que você encontra no seu dia a dia, no segmento que você está atuando. Né? E aí outras perspectivas que a gente vai só tomar ciência depois que a gente já saiu da própria universidade, né? Eu foquei muito no aspecto, eu brinco com os meus alunos, eu foquei muito na leitura só técnica, né? Os livros lá de cálculo, geometria analítica, da parte de eletrônica, e esqueci daquela literatura que complementa a gente como
Hoje a gente fala de soft skills, né? De outras habilidades que a gente precisava desenvolver. Mas graças a Deus aí no decorrer da carreira a gente conseguiu complementar. Gustavo, De caso inusitado, desculpa te interromper. não, Eu não, ótimo. acho que o caso inusitado que eu tenho é, sim, eu fiz engenharia para trabalhar no mercado e eu nem sabia o que era mestrado na ocasião. E do nada, para formar, no último semestre, eu fiz PUC, eu sou um filho da PUC aí, do Coração Eucarístico. No último semestre, estava com alguns colegas meus ali pelos corredores da PUC, a gente viu um cartaz. Na época, a divulgação era feita por cartaz, tá? Impresso de uma oportunidade de mestrado que ia envolver a PUC, a UFMG, o Cefet e a Fiat. E aí o pessoal ficou, né, interessado pra caramba naquilo. Acho que estávamos 5 colegas, todo mundo se inscreveu, eu me inscrevi porque estava todo mundo se inscrevendo. E acabou que eu fui o selecionado para a vaga do mestrado. Foi até uma decisão que eu tive que tomar, porque eu estava sendo contratado no estágio, eu não podia conciliar as duas coisas. Mas aí dali caiu o mestrado, acabei caindo na carreira acadêmica, que aí foi... assim, nunca me vi sendo professor e adorei ser professor. Mas ainda com um pezinho ali no mercado, que eu também vivenciei depois, perto ali de concluir o mestrado, quando eu fui também para o setor corporativo. Então, hoje, no IFMG, eu acabo tendo essas duas vertentes, um pouco por causa da formação ali do mestrado, mas também pela formação que eu tive fora, depois de ter concluído o mestrado, atuando no mercado mesmo. Você mencionou que tinha que olhar no cartaz, né, divulgação, aí eu fiquei... voltando no tempo aqui, né, quando eu fiz vestibular, né, que é um passo atrás, você estava falando sobre mestrado, eu lembro que tinha que comprar um caderninho de inscrição, né? Um caderninho lá com edital, com todas as informações necessárias para você fazer a inscrição. E quando eu passei no vestibular, a forma de você descobrir que tinha passado, você tinha que ir na banca de revistas, comprar um jornal. Eu lembro lá que li o nome dos 44 aprovados na época, na Engenharia Elétrica do Cefet, não achei o meu nome, eu tive que gastar pela terceira vez, eu tive que entrar num loop, né? Estava tão nervoso que não enxergava o meu próprio nome lá, e na terceira vez, mais ou menos, eu enxerguei. Só para abrir um parênteses aqui para os meninos novos, né, que estão assistindo, pessoal de 18, 19 anos que está começando engenharia agora ou que pretende fazer. E os pais, nossos pais guardavam o jornal. Quando você era aprovado, o jornal existe até hoje, meu cara. Cara, eu acho que eu tenho o meu, viu? Não tenho certeza. Você tem que procurar depois. Tá muito amarelo, mas acho que ainda tem em alguma caixa de papelão por aqui. Por falar, então, no pessoal mais novo, pessoal que está começando a fazer engenharia, né? E esse programa se presta não somente a esse público, mas é um público importante para nós. A gente tem a dica do convidado. Quem já assistiu outro episódio do Praticar Conecta sabe que a minha é não desiste não que dá. Qual que é a sua dica do convidado, Gustavo? A sua dica aí é boa, cara. Eu costumo falar muito com os meus alunos aqui, a gente está eu sou professor do campus de Formiga, a gente não está na região metropolitana, que eles não podem ficar única e exclusivamente no que eles estão vendo no curso, seja da engenharia elétrica aqui, da engenharia controle e automação em Betim. Eles têm que fazer atividades complementares, né? Eles têm que procurar evoluir mesmo enquanto eles estão cursando a graduação deles. Então, assim, é não ter medo de evoluir, é não ter medo de correr atrás de novos desafios, mesmo enquanto está na faculdade, né? Tem muito aluno que chega para a gente e diz, não, meu foco total é passar nas disciplinas. Isso não vai ser seu diferencial, né? Você tem que ter mais coisa além disso e atividades complementares auxiliam nesse processo. E assim, além dessas atividades complementares assim que você faz durante o curso de graduação, você também teve experiência com pesquisa no mestrado, com pesquisa no doutorado, teve uma experiência no mercado. E enquanto professor, você também fez vários projetos aí junto com a indústria, né? Então, antes da gente falar aqui, ir para o tema principal aqui, que é falar do polo de inovação, do modelo Embrapi, você já fez projeto de pesquisa antes desse modelo Embrapi. Então, eu queria que você contasse para a gente como que foi esse projeto que você fez em cooperação com a indústria
antes de chegar a Embrapi aqui no IFMG? Como que é? Como foi? Na realidade, eu tinha alguns anos, acho que se muito 2 anos aqui no campus de Formiga, e aí apareceu uma oportunidade que a Fiat estava buscando parcerias para desenvolver projetos de PDI naquela ocasião. E era literalmente um projeto de inovação, eles estavam chegando com as demandas deles, problemas que eles vivenciavam no dia a dia deles, era a área de experimentação eletroeletrônica da Fiat, e eles fizeram contato com diversas instituições de ensino, né? E aí fizeram também com o IFMG. E na ocasião, a minha experiência no mercado foi justamente atuando no segmento automotivo. Eu trabalhei tanto na Siemens VDO quanto na Continental Automotive. E aí aquilo, assim, querendo ou não, te dá um gás de novo para o mercado, de você discutir coisas que estão presentes atualmente no mercado. Uma coisa é você estar dentro de sala de aula ensinando toda aquela teoria, a base que vai te dar fundamentação para você desenvolver as demandas que o mercado vai te exigir. E só que ter esse contato de novo com o mercado foi uma possibilidade que surgiu, e aí a gente conseguiu, né, depois de uma negociação, acabar trazendo esse projeto para dentro do IFMG, especificamente para o campus de Formiga. Foi toda uma batalha, cara, porque não era modelo Embrapi. A gente demorou quase 8 meses para, desde o processo inicial, a gente literalmente está dentro do laboratório para pesquisar sobre o problema deles e começar a resolver. Foram várias as reuniões com a Fiat, do pessoal querendo desistir, porque não dava para justificar a tamanha demora, mas infelizmente, era uma burocracia que existia, a gente tinha que enfrentar. Graças a Deus, a gente conseguiu vencer ela, né, considerando com a paciência da Fiat naquela ocasião. Tivemos ótimos resultados, né? Foram 3 demandas que foram apresentadas pela Fiat. As 3 demandas a gente entregou solução para elas. Uma delas eles queriam porque queriam a ferramenta que a gente desenvolveu. Só que aí é da importância, né? Na gestão da negociação do projeto, a gente definiu bem o que era escopo, o que não era escopo, porque esse projeto foi um projeto que nenhum dos pesquisadores recebeu nada por ele. Foi mais o contato mesmo de você firmar essa parceria com a empresa. A gente desenvolveu uma solução, essa solução ficou dentro do âmbito do IFMG. Foi bacana porque, resultado desse projeto, o campus de Formiga tem um laboratório que é exatamente, na ocasião da construção, era exatamente a mesma plataforma de teste que existia dentro da planta de Betim. Na ocasião, só os professores podiam entrar, só os pesquisadores podiam acessar para desenvolver o projeto, né? Hoje não, hoje a gente consegue utilizar aquele ambiente para tópicos associados, seja de uma disciplina optativa, seja uma disciplina de sistemas embarcados. Embora a gente não tenha mais todas as funcionalidades disponíveis. Isso porque, para aquilo tudo funcionar, a gente precisa de um software que a licença anual dele é na ordem de 5.000 euros. Então, assim, esquece, você não tem recurso para isso. Mas, assim, aquilo ali foi a sementinha para o pessoal do IFMG mesmo ver, olha, nós somos capazes de desenvolver projeto com as empresas, sim, por que não? Né? Qual software que é, Gustavo, que vocês usam? Era um software da Vector, Canalizer, de Analyzer, né? Porque a gente, na realidade, estava desenvolvendo algumas aplicações com base nas centrais eletrônicas. A gente queria fazer um controle, uma gestão do tráfego que estava acontecendo na rede. Isso era um dos projetos. O outro estava mais na área de achar uma alternativa à rede veicular, né, que o padrão na ocasião era a CAN. A gente fez algumas análises baseadas numa Ethernet automotiva, não é a Ethernet aqui, é a Ethernet automotiva, e a terceira demanda foi na parte de vulnerabilidade, né? Hoje o que a gente vê muito, naquela ocasião a gente não via tanto, que eram os ataques de hackers aos carros, né? O cara do nada com o computador ativava o freio do seu carro, né? Situações como essa, porque a partir do momento que seu carro passa a ser um computador cheio de dados trafegando de forma móvel, ele está suscetível, né? Hoje a gente vê muita notícia aí de meliantes entrando em carro por causa daquela chave criptografada, né? Aquela chave de acesso que não é a chave do tradicional com bocal.
Então, assim, foram essas 3 demandas que na ocasião a gente atendeu. E, na realidade, o resultado desse projeto foi o que deu ao IFMG a chance de mais adiante obter o credenciamento da Embrapi, né? Porque na ocasião a gente precisava de toda e qualquer unidade, para se tornar unidade Embrapi, você precisa de um aval, de uma chancela, de uma referência de uma empresa com a qual você desenvolveu um projeto de inovação. Naquela ocasião, esse foi um dos que o IFMG tinha para mostrar. Não, legal, legal. Está bastante claro assim a conexão entre pesquisa aplicada, isso favorece o ensino, formação de estudantes e também dos pesquisadores também, por que não? Assim, esses projetos de inovação, assim, eles são o cerne do desenvolvimento tecnológico e inovação no país, né? Em todo o país, né? Exemplos pelo mundo não faltam, né? Você foi lá no Japão, tem a Toyota, está dentro de uma universidade lá, né? A Samsung na Coreia tem uma universidade lá que ela fomenta inúmeros projetos, né? Então, isso do ponto de vista estratégico nacional é bastante importante, né? Mas no cenário nacional o pessoal falava muito de Vale da Morte da Inovação. Você pode explicar para o nosso ouvinte o que é esse Vale da Morte da Inovação? O Vale da Morte da Inovação é algo, né, do tipo, a Embrapi faz até uma caracterização que é baseada numa estrutura que vem da NASA, chama de TRL, é nível de maturidade tecnológica, né, de um produto, de um projeto, e ela tem determinados níveis desse TRL, são classificados em Vale da Morte da Inovação. Normalmente ele está vinculado a você é uma empresa, você sabe que você tem um problema, muitas das vezes você sabe, você pode também não saber, mas normalmente você sabe que existe um problema ali. Você pode até ter ideias de como solucionar aquela dor sua, né, de aplicar uma solução, aplicar uma tecnologia ou alguma coisa para solucionar aquilo, porque aquilo vai te dar melhores resultados. Só que muitas das vezes você não faz esse investimento, a empresa em si não faz esse investimento por alguns motivos. Coisa do tipo, muitas das vezes você tem uma equipe lá que trampa com você na empresa e você não vai deslocar aquele pessoal para atuar naquele desenvolvimento, porque parte do pressuposto que quem está trabalhando naquela empresa está gerando resultado financeiro para ela. Se eu estou tirando uma pessoa para alocar no desenvolvimento, ela está deixando de gerar um resultado financeiro para aquela empresa, e a empresa continua rodando com aquela dor, né? Então, isso é um dos motivos. Outro motivo é que a empresa, muitas das vezes, não sabe como desenvolver aquela solução. Ela não tem os especialistas para desenvolver aquela solução. Muitas das vezes, a contratação disso fora pode ser algo oneroso para a empresa, que vai impactar no balanço, nos custos dela. Então, ela prefere não fazer nada, ficar paradinha. E aí entra o modelo da Embrapi, né, que justamente ele aporta recurso financeiro a fundo perdido, não é financiamento que a empresa vai ter que pagar depois, mas para atuar nesse nicho, no nicho do Vale da Morte da Inovação. O modelo Embrapi não vai desenvolver algo, né, perante um projeto dele que você já vai colocar ele na prateleira do mercado. Não, você vai desenvolver um protótipo que soluciona aquela demanda da empresa e depois essa empresa vai fazer a evolução final dele para torná-lo um produto que pode ser comercializado por ela. Gustavo, acho que sua resposta está ótima, ficou claro. Agora, sobre Embrapi, a gente já citou algumas vezes, mas dá para explicar para quem nunca ouviu falar sobre Embrapi, assim, um resumão do que é, né? Como é que você caracteriza uma pesquisa como Embrapi? Vai lá, você sabe fazer isso muito bem. A Embrapi, eu confesso que também nem eu conhecia antes de participar do edital aqui, né, que a gente submeteu pelo IFMG. A Embrapi, eu costumo falar que ela é similar à Embrapa. A Embrapa todo mundo conhece, né? Ela é Embrapa, só que da área de inovação industrial, né? Então, ela está com foco não agrícola, mas pode ter projetos vinculados a uma demanda agrícola. Quantas vezes a gente está vendo aí a parte de inovação tecnológica aplicada para um sensoriamento de campo, para redução de pragas e coisas do tipo. Mas ela tem foco na inovação industrial, né? Ela atua para desenvolver e fazer essa sinergia de projetos do setor, do mercado em si, do setor produtivo com o meio acadêmico, que é o que o Leandro citou aí com a Toyota, com a Samsung.
é trazer o problema a dor que existe no mundo real, que o nosso aluno, quando formar, vai vivenciar agora, para dentro da universidade, para dentro da faculdade. Então, percebe que é uma oportunidade do aluno já na universidade desenvolver soluções para problemas reais que estão acontecendo no mercado. Então, você acaba atuando em duas frentes. Você está ajudando o mercado produtivo nacional, porque você está provendo uma solução que espera-se que gere melhor retorno financeiro para a empresa, para o mercado como um todo, e você está auxiliando no processo de formação profissional dos nossos alunos, né? Então, assim, resumidamente seria isso, é uma sinergia que tem que existir entre o mercado de trabalho e o segmento acadêmico. Todo projeto Embrapi, ele tem que ter uma empresa vinculada a ele. Né? Não pode ser um projeto que surja, o Gustavo aqui tem uma ideia e vai desenvolver algo no modelo Embrapi. Não, ele tem que ter um CNPJ. Tem que ter a dor real daquela empresa, daquele CNPJ. E nós vamos solucionar aquele problema para a empresa. Quem vai solucionar? Os pesquisadores do IFMG. E aí eu estou falando de servidores, não exclusivamente professores, é técnico administrativo, servidor do IFMG e alunos. Né? Todo projeto Embrapi, ele tem alunos obrigatoriamente fazendo parte da equipe. Isso é fundamental. Muito bem. Eu vejo, Gustavo, do pouco que eu já participei com você lá no Polo de Inovação, de uma ou duas prospecções, né, que a gente tem a possibilidade de avançar até o protótipo, mas não vai até o produto, não é isso? Fala um pouquinho só dessas etapas que compõem um projeto que se enquadra como Embrapi. O projeto Embrapi, ele está classificado... Normalmente a gente tem ali pesquisa de iniciação científica, que a gente está acostumado a fazer no nosso ambiente de ensino. A gente evolui ela um pouco mais para uma pesquisa que a gente chama de pesquisa aplicada. Isso aí não se enquadra no modelo Embrapi. Para se enquadrar no modelo Embrapi, a gente tem que começar de uma proposição, de uma nova solução, pode ser prototipal, né, em nível de desenvolvimento matemático, de sistemas, uma ideia, um modelo. Né? Isso aí é considerado como um nível básico, um TRL3. E a gente pode chegar no teste desse protótipo já desenvolvido, montado, para ser validado em um ambiente relevante, um ambiente próximo daquele no qual ele espera ser utilizado pela empresa. Né? Então, a gente tem essas gamas aí de segmentos onde a gente tenta alocar os projetos. Assim, estou passando de forma mais superficial, porque tem uns detalhamentos específicos que alocam ele dentro desse nível de maturidade tecnológica. O ponto é, a Embrapi não vai colocar dinheiro se é uma pesquisa que não vai ter inovação vinculada a ela. O projeto Embrapi, por exemplo, uma coisa que a gente busca nele, a Embrapi não está interessada em você produzir artigo científico. Né? A gente, quando joga um projeto de iniciação, pesquisa aplicada, um dos resultados que é esperado vamos produzir artigo, publicação, vamos disseminar esse conhecimento. A Embrapi está mais interessada em você gerar propriedade intelectual, né? Você registrar isso, porque tem inovação vinculada ali. Acho que seria esses aspectos. A gente não pode chegar em nível de prateleira, de produto, porque, por exemplo, a Embrapi não coloca o dinheiro dela para desenvolver um protótipo de um determinado sistema que vai ter uma atuação para um segmento de mineração. Ok, para uma determinada aplicação, ela vai colocar o dinheiro para você desenvolver a solução, né? Junto com a empresa, junto com o polo. A partir dali, outras validações que você tem a fazer para colocar ele realmente dentro de, sei lá, de uma pá carregadeira, aí é com a empresa. Então, se eu tenho que fazer uma validação mecânica de interferência de poeira, que pode gerar problema para esse protótipo, isso não está dentro do escopo do projeto Embrapi. Tem que ser algo da empresa posterior à entrega do projeto. E daí a necessidade de financiamento, né? Porque o risco é grande, né? Muitas vezes o produto, a gente faz uma prova de conceito, mas a gente pode ver que não deu certo por aquele caminho ou daquele jeito, daí a necessidade desse aporte aí do governo, né? Daí a importância, né? Que, querendo ou não, o risco não está só nas costas da empresa, né? O risco está nas costas da empresa, da Embrapi e dos pesquisadores também, do lado do polo.
A gente já teve negociações aqui que a gente sentou e falou assim, olha, a inovação para se chegar nisso aqui está muito à nossa frente. Espera aí, isso aqui é arriscado da gente desenvolver. Então, assim, tem esse lado de análise que é feita para a gente saber. É um projeto de inovação, você não tem certeza que você vai alcançar aquela solução. Mas com a expertise que cada um tem na sua área, né, os pesquisadores do IFMG também têm, assim como os da USP, da unidade lá da UFMG, todo mundo tem uma noção. Peraí, acho que é viável alcançar isso, a gente seguindo esse e esse caminho. Sabedores que eu posso ter que fazer um desvio lá de trajeto para alcançar a minha solução. Legal. E assim, o Embrapi, então, como você bem falou, tem unidades em todo o país, né? A gente aqui no IFMG tem esse polo de inovação. E conta aí um pouquinho para a gente como que nasceu o polo do IFMG especificamente. Você mencionou ele aí, mas como que ele nasceu? Na realidade, como que a Embrapi seleciona os credenciados dela? Você tem que participar de um edital de seleção, né, governamental da Embrapi. Na ocasião, a gente estava terminando esse projeto com a Fiat, e aí o pessoal de Formiga fez todo o preenchimento dos requisitos básicos e fizemos a submissão para obter esse credenciamento, pelo menos buscar esse credenciamento, né? Eu não participei da equipe que fez esse processo de formatação, porque eu estava envolvido efetivamente com o projeto. Mas eu sei que um dos aspectos principais é mostrar, peraí, qual é a expertise do seu corpo docente, dos seus pesquisadores? Onde que você desenvolve pesquisa? Se você for olhar, o IFMG ele é muito amplo, cara, né? A gente desenvolve pesquisa em tudo quanto é área, né? Você vai em Bambuí, você vai ter pesquisas de excelentes resultados na área agrícola. Você vem aqui em Formiga, você teve esse resultado do projeto com a Fiat. Você vai em Betim, você vai ter projetos na área de... vocês ganharam aí a medalha na Olimpíada de Automação. Então, assim, você tem projetos em diferentes segmentos no IFMG. Na ocasião do processo de seleção, como era muito recente o projeto com a Fiat, a gente fez a temática de desenvolvimento justamente para os resultados que a gente tinha obtido nesse projeto com a Fiat. Que aí ele engloba a parte de redes automotivas, que é rede de computadores, a gente tem diversos cursos dentro do IFMG para isso. E envolve a parte de engenharia elétrica, engenharia de automação. A gente viu que a gente estava abraçando boa parte da estrutura do IFMG com aquela modalidade de proposta. Talvez não todas, né? Mas quando a gente colocou algo relacionado a sistemas inteligentes ali, você pode prover sistemas inteligentes para uma gama de segmentos. A gente teve um projeto negociado, ele foi assinado, na verdade, mas foi na época da pandemia, estourou a pandemia, a empresa cancelou, ela tinha essa possibilidade. Era um projeto que tinha alta tendência na área agrícola, né? Só que tinha um sistema inteligente de otimização que está na nossa área de atuação embutido ali dentro. Mas cada unidade Embrapi, ela tem eu brinco que é um quadrado, né? Cada um no seu quadrado. Então, você que vai desenvolver um projeto de polímeros, sei lá, para peças plásticas de carro, você tem uma unidade específica. Você vai desenvolver projeto que está vinculado ao segmento de petróleo, você tem uma unidade específica, cada uma no seu quadrado, né? Sabe, a gente sabe que o ser humano aprende mais até com exemplo do que com conceito, né? Você consegue pegar aí um ou dois cases, né, de sucesso aí do Embrapi para tornar isso um pouco mais visual para a gente, os tipos de projetos que já foram desenvolvidos, né? Tá. A gente não pode entrar em muitos detalhes, porque... Tem a parte da confidencialidade, né? Então tem que ser um pouco mais superficial, verdade. Todo projeto que a gente negocia, por se tratar de inovação, a gente chega para uma empresa, uma das primeiras coisas que a gente apresenta com eles é o termo de confidencialidade. Porque aquela negociação que está nascendo ali, e pode não ser assinada, pode não virar o projeto, na maior parte das negociações não vira um projeto, mas eu não posso pegar a dor daquela empresa, estudar aquela dor, desenvolver uma proposta de solução inovadora. Essa empresa X não quer.
Aí eu não posso ir lá pesquisar os concorrentes daquela empresa X, bater na porta delas e entregar a solução. Falar assim, vamos desenvolver esse projeto? Não pode fazer isso, né? Então, esse é um ponto importante, mas algumas coisas a gente pode falar, está até no site lá do Polo. Vou citar um projeto que a gente desenvolveu com a Ecologic, na ocasião eu ainda não estava aqui no Polo. A Ecologic é uma empresa Brasil-Chile, né? Ela tem capital Brasil e Chile, atua no segmento, na ocasião, só no segmento de mineração. Foi desenvolvido um projeto no modelo Embrapi para otimizar a gestão dos ativos móveis num processo de mineração. O que são os ativos móveis? É o maquinário, né? Para eu minerar um determinado item, eu preciso alocar diversos equipamentos ao longo da minha mina, eu tenho que movimentar esses equipamentos dentro da minha mina, eu tenho que levar combustível para esses equipamentos, eu tenho que parar esses equipamentos para dar manutenção. Então, foi feito um sistema para fazer a otimização do uso desses equipamentos, de forma a gerar um melhor resultado do processo de mineração. Basicamente, o projeto se tratou disso, tá? A Ecologic obteve o resultado do projeto do Polo, terminou a evolução desse projeto, já colocou nos clientes dela do segmento de mineração. Resultado positivo, ganhou o prêmio nessa área. Só um detalhe, eu falei lá atrás que os alunos participam do projeto, né? Esse projeto foi desenvolvido com pesquisadores de formiga. Um dos alunos que participou do projeto, hoje ele é sócio da Ecologic. Ele é uma peça estratégica dentro da empresa. Por quê? Ele foi um dos caras lá atrás que ajudou no processo de desenvolvimento da solução inovadora. A empresa parou, olhou e falou assim, cara, isso aqui é o que eu quero as pessoas que saibam trabalhar com esse sistema, né? Que desenvolveram ele. Levaram o ex-aluno aqui do campus de Formiga para a Ecologic, ele acabou evoluindo, hoje ele é um dos sócios da empresa. E a empresa, a gente teve notícia disso no ano passado, a gente ainda tem contato com eles, eles fizeram uma modificação daquela solução que foi desenvolvida com o projeto do Polo para aplicar na área de produção de eucalipto, gestão dos ativos móveis, dos equipamentos necessários para a produção de eucalipto. Esse projeto foi aplicado na ArcelorMittal e eles ganharam um prêmio dentro da ArcelorMittal por causa da solução que eles apresentaram. Então, quer dizer, foi algo que a gente viu e percebe a evolução ali dentro, né? E percebe a presença dos alunos ali dentro também. Cito outros exemplos aqui, não de projeto específico, mas temos uma das primeiras empresas a desenvolver o projeto com o Polo, é daqui de Formiga, chama Célula Web. Ela desenvolveu o projeto conosco, depois ela pegou esse projeto, evoluiu e revendeu com um segmento específico de atuação, só que ela percebeu a capacidade dos alunos que estavam envolvidos dentro do IFMG. Hoje você vai dentro da Célula Web, você tem ex-aluno do IFMG lá, você tem estagiário do IFMG lá. E não é só essa, né? A gente desenvolveu um projeto com uma empresa metalúrgica de Cláudio, também seguindo basicamente isso. Eles fazem contratação dos nossos alunos para desenvolver soluções à medida que eles demandam lá. Não é mais tão vinculado a Embrapi, porque é uma prestação de serviço. Mas por quê? Porque eles conheceram a área acadêmica do IFMG e viram, pô, esses caras formam profissional de qualidade. Eu quero ter esses caras perto da minha empresa, né? Isso aí foram algumas das soluções que a gente teve, outras mais. Acesse nosso site lá do Polo de Inovação, que vocês vão encontrar uma breve descrição lá. Não dá para entrar muito em detalhe, não, Gustavo, por uma questão de confidencialidade mesmo. Se você quer entender um pouco mais, você vai ter que fazer um projeto do Embrapi junto com o Polo de Inovação. Vai, Leandro, manda ver. Não, mas é que isso dá um caminho também para a empresa que tá necessitando de mão de obra qualificada, porque essa é uma dor assim bastante comum assim hoje para empresas do ramo de tecnologia, né? O mercado está muito aquecido, muita gente tem várias empresas aqui que nunca ligaram para a gente, né? Agora tá entrando em contato aqui com a academia de forma geral para já recrutar aquele estudante ali durante o percurso acadêmico.
E, assim, um projeto de inovação, ele também pode ser essa ponte, né, de formação de recurso humano, já dentro da cultura, o estudante já vai assimilando ali a cultura da empresa, desenvolvendo o projeto, e chegar nisso aí que você falou. Isso está muito claro, assim, Gustavo, onde que os ganhos para o estudante e até para a empresa, mas eu queria que você colocasse um pouco mais assim também, quais são os ganhos para aquele aluno que está ali durante o curso, né? O que ele ganha na formação? Aquele que talvez não vai virar sócio da empresa, né? Mas qual que é o ganho dele para ele desenvolver um projeto desse? Os ganhos intangíveis, famosos ganhos intangíveis, né, É, Leandro? Os Isso aí. ganhos. na realidade, assim, a gente tem até uma estratégia aqui do Polo de Inovação do IFMG, que é a gente consegue colocar 3, 4 alunos para participar do projeto. Tá, e o que a gente faz com os outros tantos alunos que a gente tem dentro do IFMG? Uma estratégia que a gente tem adotado aqui é o que a gente chama de curso de formação de RH. Então, por exemplo, as empresas, a gente reparou em 2 projetos sequenciais que a gente desenvolveu, empresas diferentes, mas que 2 linguagens de programação, o Flutter e o Laravel, estavam sendo muito empregadas e estavam demandando muita gente que atuasse nesse segmento. O que a gente fez? Pediu para a equipe do projeto que desenvolveu esses 2 projetos, então, pesquisadores docentes, no caso, e os alunos, eles formataram um curso para formar ou ofertar a comunidade do IFMG. Não só a comunidade do IFMG, tá? A gente abre esses cursos à comunidade externa também. A gente tem curso na modalidade à distância, né, virtual, e também temos os presenciais. Agora a gente vai ter a oferta de um curso, resultado de um projeto que a gente entregou no meio desse ano, mais ou menos, né? Que vai estar sendo ofertado presencialmente aqui em Formiga. Ah, mas por que Formiga? Porque esse curso foi desenvolvido por uma equipe de Formiga. A gente está com um projeto hoje com uma equipe total de Ibirité, né? É o primeiro projeto do Polo com uma equipe total fora do campus de Formiga. Embora a gente já tenha negociado com pesquisadores de basicamente todos os campos do IFMG, né? Foi até um desafio que a gente teve de mostrar o Polo de Inovação, ele é IFMG, ele não é campus A, campus B, campus C, ele é IFMG, né? Então, a gente tenta atrair os outros alunos, mostrar para eles o que o mercado está utilizando atualmente, porque isso vai ajudar a inserção deles. Para o aluno que está ali desenvolvendo a pesquisa, é muito bacana, cara, o projeto, né? Porque ele está vendo um problema real, uma dor real dos dias atuais. A gente está com a gente está com um projeto em desenvolvimento agora e um que começa agora no dia 1º de dezembro, né? A gente está na fase de estruturação dele. Os alunos que participam e vão participar desses projetos, eles estão vendo a dor da empresa, a dor real da empresa. Então, eles não estão fazendo um desenvolvimento de um projeto que o Gustavo acha que isso aqui é um projeto interessante, o Leandro acha que esse, o Reginaldo acha que esse. Normalmente, os projetos que a gente aplica são projetos que a gente entende, aqui pode ter um potencial de evolução, mas eles são de um nível de iniciação e de pesquisa aplicada. O projeto da empresa é uma dor real que aquela empresa encontra. Que, querendo ou não, é o que esse aluno nosso vai enfrentar quando ele se tornar egresso. Quando ele formar, ele vai ter que enfrentar são esses desafios. E aí ele aprende desde coisas simples, a importância de uma gestão de projetos, saber conversar, saber trabalhar em equipe, saber fazer uma apresentação, defender uma ideia que ele está propondo para desenvolver o projeto, que entra um pouco naquelas soft skills que a gente falou lá atrás. Então, assim, mesmo para o aluno que não vai se tornar o sócio da empresa, que a gente sabe que isso aí vai ser um caso, poderiam ser em poucos casos, né? Mais casos, mas vão ser casos excepcionais, mas eu enxergo que é uma oportunidade muito bacana dele estar já se inserindo no mercado de trabalho, entendeu? Sabe, eu tenho uma dúvida sobre como funciona essa relação da instituição com a empresa, porque a gente sabe que o tempo da produção, o tempo da indústria, o tempo das empresas em geral é um pouco diferente do tempo da academia. Por exemplo, para você ter uma ideia, um pesquisador, seja estudante ou seja um professor, ele não tem tempo para dedicar exclusivamente a um projeto de pesquisa ao longo da semana. Ele não vai dedicar 40 horas.
Eu imagino que é alguma coisa em torno de 10 horas, podendo chegar até 15 no máximo, não sei se é isso, você vai me ajudar a contar a história melhor. E algumas vezes a indústria vem com algumas demandas que são urgentes. A gente consegue atender essas demandas urgentes, ou normalmente o polo fica mais ativo em projetos que são estratégicos, de médio e longo prazo? Conta isso aí, por favor. Na real, tudo é um processo de negociação, né? Todas são tratativas de negociação que a gente tem de projeto a projeto. A gente não tem tantos entraves burocráticos igual a gente tinha quando desenvolvemos aquele projeto com a Fiat, porque não estava na modalidade da Embrapi. Hoje, na modalidade da Embrapi, a gente tem regido por lei, tá? A gente não faz nada fora de regulamentação, mas que traz facilidade para você fazer esses desenvolvimentos. Mas ainda assim, você tem que respeitar determinadas tempísticas e determinados processos, né? Então, não adianta a empresa vir aqui, bater na porta da gente e falar assim, eu preciso que esse projeto comece daqui a um mês. A gente vai negociar? Vai. A gente vai olhar com os pesquisadores, os especialistas da área, se é viável ou não? Vamos. A gente não vai simplesmente fechar a porta na cara da empresa. Mas é importante ter todo um processo de negociação, porque é ele que vai fazer uma estrutura de um projeto bacana. Não adianta nada a gente querer correr para assinar projeto. Beleza, pode ficar bonito nas metas nossas. Mas e os resultados, né? Os resultados efetivos? Vamos enfatizar que são projetos de inovação. Os pesquisadores, os especialistas naquela área, eles têm que refletir bastante para identificar, pesquisar, identificar durante um período para analisar a viabilidade daquilo, para saber, peraí, onde eu estou pisando aqui? Será que eu consigo mesmo pisar? Eu tenho algumas garantias para eu pisar e fazer esse desenvolvimento, ou fazer essa proposta de solução? A gente sabe que não é uma solução já pronta que está no mercado, porque é inovador. Mas eu tenho determinada segurança para fazer isso e propor uma solução, isso é um aspecto importante. Então, a gente sabe da empresa, as empresas querem, né, para ontem, porque quanto antes ela tiver a resposta, melhor para o aspecto financeiro dela. Isso é importante a gente entender esse lado. Mas também a gente passa essa ideia para a empresa que eles não estão contratando uma fábrica de software, eles não estão contratando uma determinada equipe que vai ficar dedicada 40 horas para aquilo. Mas eles vão ter uma grande vantagem, que é a divisão dos riscos junto com a Embrapi daquela solução, do aporte financeiro para alcançar aquela solução. Agora, você mesmo, né, Reginaldo? A gente participou de um processo de negociação com uma empresa na época da pandemia. A gente fez todo o processo de negociação, mas a gente tinha que ter certas garantias para colocar bater o martelo e falar assim, não, eu consigo te entregar isso na data tal. A gente tem celeridade para fazer compras, negociações comerciais, receber insumos para montar protótipos, frente se o Gustavo for fazer dentro de um projeto do IFMG. Mas a gente ainda tem prazos que a gente precisa entender e respeitar. Não é porque a empresa precisa para o dia tal que eu consigo entregar e eu vou me comprometer a entregar se aquilo não for razoável para toda a equipe, tá? Cabe a nós aqui do Polo, eu como coordenador de PDI, longe de mim ser especialista em diversas áreas aí, mas pelo menos alertar os pesquisadores para falar assim, se não é seguro, se a gente não... Eu preciso no mínimo de um mês para garantir que todos os insumos estejam na mão de vocês para vocês construírem o protótipo. Se a empresa quer o protótipo em 2 meses, ou seja, a gente vai ter que pedalar um mês a toque de caixa para entregar para eles, eu não sei se isso vale a pena todo esse risco, né? Então, tudo é tratado abertamente entre os pesquisadores, entre a equipe do Polo de Inovação. Em termos de dedicação, pesquisadores docentes, técnicos administrativos, normalmente a gente aloca ali no máximo 10 horas semanais, alunos até 20 horas semanais por projeto, mas sabendo que quando no processo de negociação, onde a gente estrutura o que é escopo, o que a gente vai entregar para a empresa, o que a gente não vai entregar para a empresa, é muito importante ter bem delimitado isso. A gente delimita uma coisa que é o cronograma com os artefatos que vão ser entregues em cada fase. E aí é uma responsabilidade de todos, e aí é importante o aluno sentir isso também, com aquelas entregas.
Se a gente tem problema com aquela entrega, a gente não pode, uma semana antes, levantar a mão e falar que está com problema, não. Não é uma prova que a gente pede em cima da hora para adiar, né? É um processo bem mais profissional isso daí. Legal. Legal. Muitas das vezes esse flerte inicial, né, essas conversas iniciais, não dão ali um casamento porque a aventura parece incompatível, né, com o que a gente pode fazer também. Então, realmente, outras vezes, o próprio cliente, né, imagino, Gustavo, que ele não sabe exatamente o tamanho do buraco, né, ele está querendo, olha, eu tenho esse problema aqui, vocês querem abraçar esse problema, tentar encontrar a solução? E aí, quando a gente mostra o tamanho do problema, né, ele às vezes recua porque foge também da expectativa dele, tanto de tempo quanto de investimento, talvez, né? Então, realmente é um trabalho muito minucioso e explica o porquê que o índice de fechamento de proposta não é tão alto quanto a gente gostaria, porque realmente todos os riscos têm que ser avaliados. Você falou isso muito bem, né? E assim, alinhar a expectativa também, né? Eu acho que isso aí que a gente não é um fornecedor de produto de prateleira ou semi-prateleira ali, né? Que você vai mudar um botão de lugar e já fornecer o produto, né? É entender a posição da Embrapi, assim, no o que ela pode encaixar no estratégico da empresa, né? Aquela inovação para gerar um ganho ali mais para frente. E falando em empresa, assim, a Embrapi atende empresa de qual tamanho? Tem que ser grande igual a Fiat para a gente bater na porta aí da Embrapi, ou Gustavo? Não, na realidade a gente atende desde startup, igual eu falei, Até startup? a gente precisa ter um CNPJ, né? Uhum. Então, startup, MEI, né? A gente está tocando, não, entregamos um projeto recente, MEI, né? O maior portfólio nosso está com empresa de médio porte. Estou falando portfólio de médio porte é porque tem aquelas classificações financeiras delas, né? E quantidade de funcionários. Uhum. Mas é médio, grande porte, a gente não precisa trabalhar só com multinacionais do mercado. A gente tem que ajudar quem tem problema e que talvez não tenha condição de sozinho abraçar aquele problema e propor solução, né? Então, desde fazer contato com empresas de menor porte que possam ter problema, a gente tem uma parceria bem bacana com o Sebrae, que é justamente o Sebrae está ali na ponta das empresas, e eles muitas das vezes identificam demandas que as empresas têm. E às vezes entra naquilo que o Reginaldo comentou, a empresa chega para a gente, ela sabe o que ela quer, só que quando a gente mostra para ela o que é necessário fazer para chegar naquilo, ela fala, opa, mas espera aí, esse passo é maior do que eu dou conta nesse momento, né? Algumas negociações se encerram por isso. Outras se encerram porque, às vezes, a empresa está querendo uma MEI, uma startup, ela está querendo ter aquela proposta toda trabalhada, esmiuçada, detalhada, que é o modelo que a gente segue, o modelo Embrapi, para ela poder pegar aquilo, colocar debaixo do braço e bater na porta de empresas maiores, né? E a hora que ela consegue negociar com uma dessas acredita nela, ela volta na gente e fala assim, que vamos renegociar aquele projeto, porque eu sei que vocês dão conta de desenvolver. Então, assim, tem várias modalidades que a gente já percebeu que existe nesse processo de negociação com as empresas. Gustavo, esse episódio vai ao ar em meio à Copa do Mundo. Então fala para a gente como é que monta um time para desenvolver essa pesquisa do goleiro ao centroavante. Assim, tem 11, tem quantos aí para fazer um projeto de inovação? Depende muito da demanda do projeto, né, cara? Tem projeto nosso que já foi tocado, vocês vão ver lá no site também, com um pesquisador e 3 alunos. Tem projeto que a gente precisa contar com 5 pesquisadores, mais os alunos. Vai depender do quão abrangente de inovação vai ser aquele projeto, em quantas áreas ou especificidades a gente vai ter atuações dentro dele. O ponto importante é, a gente busca sempre que os pesquisadores, e a gente deve fazer isso, sejam em maioria do IFMG. A gente pode fazer uma contratação de serviço externo ao IFMG? Pode, existe regra dentro da Embrapi para fazer isso. Mas é fundamental a gente evitar isso, porque quando a gente contrata fora, o que eu estou mostrando para a Embrapi? Mas você não é credenciado meu nessa área? Esse projeto, você está me falando que é nessa área. Por que você está contratando gente fora? Né? Por que a sua equipe IFMG não é capaz de desenvolver tal item, né? Tal entrega?
Mas isso varia muito de projeto para projeto. Hoje a gente trabalha projetos com, no mínimo, 4 alunos para participar de cada um deles. Pesquisadores vai depender muito da demanda, né? Já negociamos projeto com equipe com 5, igual eu falei com vocês, e com um pesquisador solitário, mais os alunos. E, óbvio, tem toda a equipe do Polo aqui, né? Coordenadoria de PDI, debaixo dela temos 3 professores visitantes que dão suporte para ela, que a gente tem que fazer todo um processo, desde que vai da prospecção da empresa, da apresentação do polo, do processo de negociação. Assinamos o contrato, ainda fica com a gente, porque a gente tem que fazer toda a gestão de projeto, né, desse projeto em desenvolvimento, acompanhar os entregáveis. Após a entrega, a gente tem um período de garantia dos projetos, porque a gente também... Isso foi uma coisa que a gente identificou. Vocês são pesquisadores, vocês sabem disso. Às vezes você desenvolve um projeto, você entregou para a empresa. 2 anos depois, a empresa está te ligando. Parece que você entregou um filho para a empresa e daí você é o pai da criança junto com a empresa. Não, a empresa tem 3 meses para poder tratar de aspectos relacionados ao projeto com a gente. Depois ela pode entrar em contato com a gente, claro, mas a gente não tem a obrigação de vincular nenhum dos pesquisadores àquele projeto, àquela solução que foi apresentada antes, né? Isso foi um aspecto importante que a gente achou fundamental incluir aqui. E assim, todos esses processos, esse acompanhamento de projetos, isso tudo passa por auditorias, né, da Embrapi, eu diria assim, tem uma cara mais de mercado e menos acadêmica, né? Estou falando para aquele pessoal do setor produtivo que está assistindo esse episódio, né? Que é a negociação com a Embrapi, tem uma série de processos, uma série de garantias de procedimentos e processos que tentam cercar aquilo ali para ser o mais justo para ambas as partes. Mas agora vamos falar para essas empresas, assim, que pode estar assistindo esse episódio, ou pessoas lá dentro, como que ela pode entrar em contato com o Polo de Inovação para atender alguma demanda, viabilizar algum projeto de inovação, Gustavo? Como é que faz? Pode É no seu contactar a Zap? gente. Antigamente era, eu já não estou dando conta, não. Pode entrar em contato com a gente pelo site. No site nosso você vai encontrar uma opção lá de Fale Conosco. Você pode preencher as informações que estão lá solicitadas e a gente vai entrar em contato com você, empresário. A gente tem recebido muito contato pelo Instagram do próprio Polo, tá? polo.ifmg. Às vezes a empresa faz o primeiro contato por lá. A gente sempre procura dar um feedback para a empresa dentro do possível. Basicamente, são esses 2 principais caminhos. A empresa também pode, se for o caso, ela, em vez de ir no site do Polo IFMG, Polo de Inovação IFMG, ela ir no site da Embrapi. Lá ela vai encontrar todas as unidades Embrapi, ela vai ver cada um no seu quadrado. A gente já participou de negociação onde a gente prospectou uma empresa e a gente viu, essa demanda não está tão alinhada a gente. A gente chegou e mostrou para a empresa, talvez essa unidade aqui seja mais alinhada a você. Da mesma forma que hoje nós estamos negociando um projeto que nasceu de uma prospecção de um outro polo, de uma outra unidade Embrapi, mas a demanda não era alinhada à temática deles, mas a nossa. Então a gente recebeu é um trabalho em equipe, é time. A gente não é nada sozinho, né? A gente é conjunto. Então todo mundo tem que se ajudar. Legal, está bastante claro. O site é polodeinovação.ifmg.edu.br, né? Eu vou pedir para o pessoal deixar o link aqui, né, no vídeo e na publicação. E assim, Gustavo, como é que você vê no país a interação entre academia e indústria? Você é otimista nessa relação, no estreitamento dessa relação entre esses 2 entes aí? E quais são os principais desafios aí que você enxerga? Cara, eu tenho que ser, senão eu não estava aqui. Eu acho que é fundamental e a gente tem que trabalhar para viabilizar isso cada vez mais. Honestamente, o modelo Embrapi auxilia muito nesse processo, né? Eu digo isso por ter vivenciado o projeto anterior, só debaixo do guarda-chuva IFMG. A gente viu problemas ali a serem atacados, o modelo Embrapi consegue atacar boa parte desses problemas.
Acho que as instituições de ensino têm que se tornar mais abertas a esse tipo de modelo, porque a gente tem os melhores pesquisadores do Brasil, talvez estejam alocados em instituições de ensino, né? Então, tem que colocar esse pessoal que está interessado em trabalhar em pesquisa e atender a dor no mercado, né? Então, é fundamental esse aspecto. E, da mesma forma, a indústria tem que entender que a gente tem, sim, uma tempística associada às nossas soluções, né? O Gustavo, o Leandro, o Reginaldo não são pesquisadores do IFMG. A gente não está aqui para desenvolver somente pesquisas. Todos nós temos atividades docentes, a gente tem responsabilidades com a formação dos nossos alunos, né? Seja como engenheiro eletricista, engenheiro de controle e automação, ou qualquer outra graduação. Então, a gente não é uma fábrica de software. A gente tem o nosso tempo para desenvolver a nossa solução. Eu estou vendo que as empresas estão percebendo mais isso, principalmente quando conhecem o modelo Embrapi. E, ao longo desses quase 3 anos, o que eu tenho observado as empresas que chegam até o polo já pesquisaram a gente, seja no Instagram, no site da Embrapi. Elas já sabem um pouco dessa cultura do meio acadêmico, né? Tem muita gente de startup que chega e o cara sabe como é o mundo acadêmico no Brasil. Então, ele sabe que ele não vai ter uma solução para amanhã, embora ele queira ela para amanhã, o quanto antes. Mas ele sabe todo o caminho que a gente tem que seguir aqui dentro da instituição de ensino. Mas ela é fundamental. Se não tiver esse apoio, essa sinergia do setor acadêmico com o setor industrial, a gente vai ficar só gerando serviço, e não gerando inovação. Gustavo, acho que falamos bastante de Embrapi, estamos chegando próximo do final. Vamos falar um pouquinho do que você faz fora do IFMG, fora do seu envolvimento com a pesquisa, com os projetos com as empresas. O que você gosta de fazer aí nas suas horas vagas? Porque, além de ser engenheiro e professor, é um ser humano também, né, Gustavo? Ultimamente só está com poucas horas vagas, mas seguimos a labuta. Mas nas horas vagas, assim, curto muito estar tá na presença dos amigos, dos familiares. Acho que a pandemia mostrou muito isso. Sou um cara família, então tenho sobrinhos lá da minha irmã que a gente gosta de estar junto, cachorrinho. Gosto pra caramba de fazer trekking, né? Pegar uma trilha a pé mesmo, com a botina. Se possível, chegar numa cachoeira que esteja numa condição de ser nadar, não esteja água gelada demais, mas a gente tenta encarar. Minas Gerais é um bom lugar para você mesmo, então. É um ótimo lugar, cara. A gente já encarou uns treques aí que chegou na cachoeira e falou assim, não, tem que entrar, mas a água tá gelada. Não, temos que entrar. Entra parecendo que tem faca sendo enfiada no seu corpo todo, mas você entra. Mas curto muito fazer isso. Já tive a oportunidade de fazer trekking também fora aqui do Brasil. Vale a pena quem curtir, vai lá Eu tive em Ushuaia, né, no Terra do Fogo, lá no extremo sul, muito legal, paisagens fantásticas. E uma água mais gelada que a da cachoeira. Com certeza, lá não teve jeito de entrar, não. Tive em El Calafate e El Chatem. Em El Calafate tive a oportunidade de andar num glaciar, né, pedra gigantesca de gelo, digamos assim. Então, assim, ter experiências, né, não ter medo de desafios, de viver essas experiências, mas experiências também vividas assim com um certo planejamento, né? Se estruturando, aquela gestão de projetos que fica na mente da gente até nos momentos de lazer, né? Estrutura sua mochila direito, leva água, leva comida, leva as coisas direito. A galera que gosta de gestão de projeto curte mais o planejamento da viagem do que a própria viagem em si, né? Nem tanto, mas um bom planejamento é bem bacana, ainda mais você fazendo com a turma que também gosta, é bem legal. A gente aprende esse planejamento na primeira viagem que a gente vai sem planejar, né? Porque aí passa aquele perrengue, né? Mas legal, Gustavo. E agora vamos para as perguntas rápidas. Gustavo, um livro. Um só não, cara.
Pai Dois, Rico, Pai Pobre, A Arte da Guerra, A Tríade do esse livro é antigo, Tempo. hein? Esse livro, A Tríade Arte do da Guerra. Tempo, bem bacana, pra você fazer gestão do seu tempo. Eu já li ele, estou lendo ele de novo, porque estou sempre precisando. Hábitos Atômicos, bem legal. Mais Esperto que o Diabo, O Monge Executivo. Não fiquem só nas leituras dos livros técnicos aí. Eita, que bom. Uma tecnologia inovadora que te surpreendeu. Cara, armazenamento de dados. Meus projetos na PUC, o primeiro projeto, o trabalho que eu entreguei, foi num disquete de 5 1/4. Rezando para ele abrir lá no diretório acadêmico, eu consegui imprimir ele. Então, você poder ter acesso às coisas em nuvem, eu acho isso fantástico. Esse era aquele disquetão, assim, aquele pastelão de feira, né? Exato. Sala de aula ou laboratório de ensino? Eu gosto dos dois. Não, os Tem dois hora... não tem, não. Não, Os tem que dois ser, não porque pode, tem que ter o equilíbrio. Você tem que mostrar algo prático, mas eu também sou viciado em tentar mostrar matematicamente o porquê das coisas que o cara tá vendo ali numa montagem bancada. Tem que ser os dois. Aí. Fugiu da pergunta, Reginaldo. Não fugi, eu Não teve respondi jeito. A e Não teve B. jeito. E uma pergunta inusitada que algum aluno já te fez. Cara, eu não sei se inusitada, mas uma pergunta que marcou, assim, de bate-pronto, né? Agora que vocês perguntaram, por que eu escolhi ir para a carreira docente e não ficar no mercado? Agora você vai falar a resposta, pô. Cara, cada um tem seu propósito, né? Eu identifiquei o meu propósito nessa pegada docente. Nunca me vi sendo professor na época que eu fiz graduação, nunca. Caí para dar aula porque precisava de grana, né? Os boletos começavam a chegar, e eu me apaixonei por esse negócio de dar aula, e me apaixonei pela parte de pesquisa justamente porque me faz a ponte com o mercado de trabalho. Então, assim, Legal. é propósito. Legal. Um conhecimento ou habilidade que os alunos da engenharia acham que não precisam, mas eles vão precisar. Hoje está muito em moda a questão dos soft skills, né? Fala um deles, vai. Velho, eles têm que saber se expressar em público, eles têm que saber trabalhar em equipe, eles têm que ter humildade. Humildade que eu digo é você saber ouvir, entendeu? Às vezes a pessoa tá te falando, você tá numa loja, você escuta uma pessoa falar algum problema, você atina aqui, você fala assim, mas eu posso solucionar o problema dele. Então, abre oportunidades para você. Saber lidar com pressão hoje é fundamental. E você ter resiliência. Todo mundo vai cometer erro. Você, eu, o Reginaldo, todo mundo vai errar. Ok, cara, bola para frente, vamos aprender com esse erro e fazer melhor na próxima. E fim de semana em casa com a família e com o cachorro ou no trek, na cachoeira d'água fria aí? Um dia na cachoeira e o outro dia com a Não, família. não vem não, vem com essa não. Nesse fim de semana agora, qual que vai ser? Nesse final de semana agora vai ser com a família. Tá bom. A gente tá gravando aqui, esse fim de semana vai ter a abertura da Copa, eu acho que é isso que ele vai curtir lá com a família. Um profissional que te inspira... Não, deixa a Copa pra lá. Um profissional que te inspira e por quê? Meu pai, hoje ele está aposentado, mas ele continua ativo, ele não para de mexer com as coisas dele. Quando ele estava no mercado, ele sempre conseguia equilibrar tempo para a família e para o trabalho dele, sempre com um sorriso no rosto, sempre procurando aprender para fazer as coisas que ele não era capacitado a fazer, mas ele se virava, ainda mais agora com o Google, cara, ele faz de tudo. Então, assim, meu pai. Não, legal, tá ótimo, Gustavo. Eu acho que fechou bem a entrevista. Então, aqui, muito obrigado você que ouviu até agora a entrevista com Gustavo Lobato e FMG do Polo Embrapi. Eu deixo a palavra aberta para você, Gustavo, para fazer suas considerações finais aí, deixar uma mensagem aí para o nosso ouvinte. Cara, mas é só agradecer a você, ao Reginaldo, a todo o pessoal do Praticar, né, pelo convite, pela parceria. Eu acho que é uma oportunidade bacana de falar aqui com os alunos, é um trabalho bacana que vocês estão fazendo de levar o mercado para perto deles, para eles mostrarem que não é um bicho de sete cabeças
eles vão estar inseguros? Eles vão estar inseguros. Eu tive inseguro quando eu formei, acho que todo mundo está, né? A gente fica sempre na dúvida se a gente está preparado ou não, mas vocês estão, nós estamos preparados. Estamos à disposição aí para ajudar no que for possível, seja pelo Polo de Inovação, seja também pelo grupo de pesquisa, pelo GSE. Estamos aí, o pessoal pode entrar em contato, estou à disposição para poder ajudar no que eu puder. Muito obrigado pelo convite. Desculpa a demora em aceitá-lo. É isso aí, também agradeço a todo mundo, agradeço ao Gustavo, a equipe do Praticar Conecta e até o próximo episódio. Valeu, pessoal.